O quanto nós ficamos atentos aos nossos pensamentos. Isso é uma coisa que Jesus traz em todo o livro, né? O quanto a gente é totalmente desleixado com os nossos pensamentos. É como se os pensamentos fossem assim: tô pensando sobre, sei lá, tô pensando sobre uma conta que eu tenho que pagar, eu tô pensando sobre minha filha, que aconteceu alguma coisa na escola, eu tô pensando sobre, sei lá, tô pensando sobre o almoço, eu tô pensando sobre uma situação que eu preciso resolver. Eu penso, né? Tenho pensamentos aqui, e ele diz assim: tu não é vigilante com os teus pensamentos, porque parece que são só coisas que não estão fazendo nada, assim, não estão surtindo nenhum efeito. E isso não é assim, né? Ele fala numa das lições que não existem pensamentos neutros, não existem pensamentos vãos. Todos eles estão gerando forma em algum nível. Então, todos eles estão criando de forma equivocada, né? Ele traz assim: tu não pode trabalhar em milagres, tu não pode ser um trabalhador de milagres enquanto tu não for suficientemente vigilante com os teus pensamentos, porque automaticamente, né, a consciência, ela está se identificando com um pensamento de separação. E aí aqui, né, parece que a gente está pensando sobre coisas aleatórias, mas nunca são coisas aleatórias, né? Eu sempre estou mantendo ali uma identificação de existência, ou com a totalidade, né, ou trazendo essa lembrança para a consciência de que ela permanece como Deus a criou, ou eu estou mantendo aqui pensamentos equivocados, eu estou parecendo pensar sobre, sei lá, uma viagem que eu quero fazer. Parece que eu estou pensando sobre essa viagem, mas o que está por trás ali, muitas vezes a minha intenção, o que eu penso é: eu estou me sentindo mal aqui, eu estou, sei lá, numa sensação de que tem alguma coisa que está faltando, eu estou num desconforto, eu estou querendo buscar um alívio, né, para não olhar para alguma coisa, e aí eu fico pensando numa viagem, fico pensando, planejando sobre alguma coisa, né? Existem várias formas, né, que esses pensamentos estão tomando, tanto daquilo que parece que é bom, né, que a gente pensa nessa questão da viagem ou num passeio, seja lá o que for, parece que a gente está pensando sobre coisas boas, mas se eu estou colocando o valor nisso, eu estou colocando a minha felicidade nisso, como se isso fosse me trazer alguma coisa, tá tendo um equívoco de percepção. Então eu estou reproduzindo mais daquilo que eu estou querendo esconder por trás daquela vontade. E a mesma coisa quando a gente está aqui, né, se atacando, pensando coisas sobre nós mesmos, de que, sei lá, eu não consigo alguma coisa, de que é muito difícil, que para mim, eu penso que eu não tô, sei lá, não tô conseguindo seguir o que Jesus está dizendo, porque eu ainda acredito muito que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? E aí muitas vezes a gente se perde nessas sensações, nesses pensamentos, e se une a eles ali e fica ali. E às vezes a gente fica nas historinhas assim, ó. As historinhas vão indo, e parece que tu tá só pensando ali, né? Uma coisa que não tá acontecendo nada. E realmente, na existência, não está acontecendo nada, né? A totalidade, ela continua, permanece imutável, né? Deus continua imutável, assim como a sua criação. Mas essa consciência que está pensando existir, né, através das imagens, a gente continua mantendo essa percepção equivocada. Então a gente continua mantendo, sustentando essa ideia de separação, enquanto a gente não faz isso, de ser vigilante com os pensamentos. E aí tem uma parte que ele fala no capítulo 2, em causa e efeito, que ele diz assim, ó: eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância, ou não será capaz de ajudar-me. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento, de forma a evitar criações equivocadas. De outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente, um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para o qual o milagre foi intencionado. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. Então, a importância que ele fala aqui, né? Eu não posso deixar que a tua mente fique sem vigilância. Eu não posso permitir. O que ele está dizendo aqui, né? Ele está trazendo a consciência que ele diz que não pode permitir, mas a decisão
é minha, né? Eu preciso querer seguir o que ele está dizendo, que é o que ele faz no livro de exercícios, né? Ele dá o caminho, ele dá a direção, ele dá o passo a passo do que eu preciso fazer durante todo o meu dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Só que a gente não faz. Por quê? Por que a gente não faz? Porque a gente só não quer só isso agora. A gente ainda quer a falta de paz, que é disfarçada de alívio, né? Disfarçada de não olhar para as interpretações, não olhar de frente para o medo a partir da verdade. É só porque a gente ainda não estabeleceu uma fé, uma convicção ali mental, assim, ó, essa postura mental de eu, eu sou, e aí eu olho para tudo que se apresenta e não me confundo com isso. A gente só é mole com isso. É tipo, a tua fé é fraca. É só por isso que a gente não se posiciona constantemente e ainda, né, faz essa criação equivocada, né, a partir dessa consciência. E aí o que ele fala na lição de hoje, na lição 156, caminho com Deus em perfeita santidade. E esse caminho com Deus não é uma pessoa que está caminhando com Deus, né, tipo assim, andando na rua, né, antes eu tinha muita essa fantasia, assim, né, de caminhar pelo mundo e tal, e pensar, nossa, Deus está comigo, mas tipo, era uma sensação de a Júlia e Deus, né? E o que ele está falando aqui, caminho com Deus em perfeita santidade, é um símbolo para dizer assim, só tem a existência aqui, né? Não tem ninguém para caminhar fora de Deus. Esse é o símbolo, não tem ninguém sendo nada, existindo a parte de Deus, só tem Deus. Né? Ele fala assim, ó, não podes caminhar pelo mundo a parte de Deus, porque não podes ser sem Ele. Ele é o que é a tua vida. Onde estás, Ele está. Existe uma única vida. Essa vida tu compartilhas com Ele. Nada pode existir a partir dele e viver. Então, não tem como ter eu aqui caminhando com Deus se Ele disse que onde estás, Ele está. Então, como é que eu vou ser esse que está com Deus, né? Só pode ter uma única coisa existindo que não tem nada a ver com imagens, porque Deus não é uma imagem. Então, o que é essa imagem aqui? O que são essas imagens aqui? Não são nada. Só são uma aparência, né? Uma percepção que não existe. É só isso que a consciência ela precisa aceitar, em primeiro lugar, né? Colocar a fé aqui e lembrar que isso aqui só não existe, né? E ele fala, no final dessa lição, ele fala assim, deixa eu achar aqui. Ele fala, tens desperdiçado muitos e muitos anos justamente com esse pensamento tolo. Que ele fala ele fala assim, é ridículo esse pensamento. Ele falando do pensamento de separação, um pensamento tolo, um pensamento que não faz sentido, um pensamento que dura só um instante, que é um absurdo, né? Ele traz várias coisas aqui. Ele até diz, né, o pecado se vai na leveza e no riso, quando a gente traz assim, tipo, nossa, isso é só um pensamento, não é nada, não existe. E aí ele fala, quem caminha comigo? Ele traz essa questão, né, quando a gente tá ali numa matutação mental sobre alguma coisa, que a gente traga esse tipo de questionamento assim, ó, quem caminha comigo? Né? Qual a verdade da existência? Né? Onde está a minha fé? Não importa a frase, né, que possa vir, mas é a gente trazer um questionamento assim, ó, do reposicionamento, de trazer assim, quem caminha comigo? Essa questão deveria ser feita 1000 vezes por dia, 1000 vezes por dia. Até que a certeza tenha posto um fim à dúvida e estabelecido a paz. Deixa que a dúvida cesse no dia de hoje. Deus fala por ti, respondendo a tua pergunta com essas palavras. Caminho com Deus em perfeita santidade. Eu ilumino o mundo, ilumino a minha mente e todas as mentes que Deus criou, unas comigo.
Então, a importância da gente fazer isso, né, para aceitar ser o que ele está convidando aqui, que é ser um trabalhador de milagres, né? Sem essa vigilância, sem essa aceitação, sem essa constância, como que eu vou exercer esse papel, né, de convidar ali outras consciências a fazerem o mesmo, né? Por isso que eu preciso fazer isso primeiro, para que outros possam seguir, né? Ver o exemplo dessa demonstração e automaticamente liberarem essa única consciência, porque é necessário que hajam todos, não adianta só, tá, tem a minha parte como se eu aceito aqui, então o resto que se lasque, né? Não tem como. É uma única consciência, então a gente precisa atuar a favor desse plano de Deus da salvação. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!